Saudações, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática nesses tempos sombrios que estamos passando. No vídeo de hoje vou falar um pouquinho a respeito de radicais, tá? Já falei em algumas aulas anteriores. Bom, mencionei que às vezes as pessoas acham que quando se fala em raiz só existe raiz quadrada. E não é bem assim, né? Existem vários tipos de raízes. Então, vamos tentar entender esse troço aqui um pouco. Vamos lá. Se eu resolver aqui, ó, dentro da raiz, 5 ao quadrado, eu tenho 25, certo? Beleza? Raiz quadrada de 25 é 5, tá? Bom, aqui eu acho que não tem nenhum problema. Porém, é importante começarmos a entender algumas propriedades que irão nos ajudar para cálculos futuros. O índice aqui é 2, certo? O índice dessa raiz é 2, por isso que a leitura é raiz quadrada. Aqui tem o índice 2. Já verificamos que toda raiz pode ser escrita na forma de expoente fracionário. Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 elevado a 2 sobre 2, não é? O expoente 2 aqui virou numerador e o índice, que é 2, virou denominador. Resolvendo a fração, 2 sobre 2, ou seja, 2 dividido por 2, dá 1. 5 elevado a 1, ou seja, qualquer número elevado a 1, é 5. Troquei de caneta aqui, mas acho que não ficou boa não. Observem que deu a mesma resposta, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer aqui raiz cúbica de 7 elevado a 3, eu não preciso resolver o 7 elevado a 3, igual eu fiz aqui, eu resolvi o 5 ao quadrado. Eu posso pensar assim, ó, 7 elevado a 3 sobre 3. 3 sobre 3 é 1. Então, fica 7 elevado a 1, que é igual a 7. Raiz sexta de 3 elevado a 6. Mesma coisa. Fica 3 elevado a 6 sobre 6. 6 sobre 6 é 1. Então, 3 elevado a 1, resposta 3, ok? Bom, aqui, importante vocês tentarem dar uma estudada nessa frase aqui, ó. Se A é um número positivo, ou seja, o A, no caso aqui é o 5, o 7, o 3, e N é um número natural diferente de zero, o N é o índice. O índice aqui é 3, o índice aqui é 2, o expoente, tá? Tem que ser diferente de zero, tá? Então, significa que raiz de índice N e A elevado a N é igual a A. Ou seja, eu vou simplificar o expoente com o índice da raiz e me resta o radicando, que é o A. Na prática, a gente pode pensar assim, utilizando o que eu já falei, abuso de linguagem matemática. Vamos supor que eu tenho raiz décima de 7 elevado a 10. Eu não preciso fazer esse processo da fraçãozinha. Eu posso simplificar direto aqui, ó, porque são operações inversas. Então, a resposta é 7, tá? Cuidado aqui, ó. Base negativa e índice par. Quando a base for negativa e o índice for par, no caso aqui, ó, o índice par é raiz quadrada, certo? O índice é o número pequenininho que está aqui. Vamos verificar. A base agora é negativa. Menos 3 ao quadrado dá 9, certo? Está dentro do parênteses. Então, o número negativo que está dentro do parênteses elevado ao quadrado ou qualquer outro expoente positivo, o resultado é positivo.
E a raiz quadrada de 9 é 3. Agora, vamos verificar aqui, ó. Se eu pensar aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Se eu pensar dessa forma, simplificando aqui, ó, se eu chego aqui, ó, oba, o índice aqui é 2, né? Então, simplifico o índice 2 e o expoente par. Aí eu vou lá e coloco que a minha resposta é menos 3. Não é menos 3, ó. A gente viu que é 3, tá? Então, eu não posso fazer esse processo aqui, ó, quando a minha base for negativa e o índice da raiz for par, beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Calcular raiz quarta de 625. Eu tenho que pensar que eu estou sem a calculadora, tá? Estou sem a calculadora, então, e aí, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou ficar pensando, qual número elevado a 4 que dá 625? Se você sabe, beleza. Agora, às vezes você não sabe de cabeça, né? Eu mesmo tenho dependendo, 7 elevado a 8, mentalmente assim, eu não sei, eu tenho que fazer o cálculo, né? Então, aqui eu posso fazer a decomposição canônica desse número. A decomposição canônica significa decompor esse número em fatores primos. Então, vou pensar assim, ó. Eu vou pegar o 625 e dividir por 5, certo? 625 dividido por 5 dá 125. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Quantos números 5 eu tive aqui? 4. Então, significa que 5 elevado a 4 é 625. Então, o que acontece? Raiz quarta de 625, eu posso escrever como raiz quarta de 5 elevado a 4, tá? E aí, agora sim, ó, índice par, base positiva. Eu simplifico, caiu tudo aqui. Eu simplifico índice com expoente e me resta 5. Então, a raiz quarta de 625 é 5, certo? Beleza, então é isso aí. Bons estudos.